1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre as más companhias. Meu irmão, imagina aqui um jovem cheio de sonhos, cheio de fé, que entra na igreja animado, cantando louvores e orando com fervor. Ele tem bons costumes, estuda a palavra, evita o mal, ele busca agradar a Deus, mas aos poucos ele começa a se aproximar de um grupo de amigos que zombam da fé, que preferem as festas noturnas do que as orações matinais, que veem o pecado como algo normal. E sem perceber, esse jovem muda. Suas conversas se tornam vazias, seus hábitos se corrompem e aquela chama da fé que ardia em seu coração começa a se apagar. Meus irmãos, isso aqui foi só para ilustrar, mas essa não é só uma história fictícia. Essa é a realidade de muitos que caem na armadilha das más companhias. Isso, meus irmãos, não serve só para os jovens, não. Servem também para os adultos, para os velhos, para as crianças. E esse alerta, meus irmãos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, nos mostra que a palavra de Deus, ela é infalível e eterna. E a Bíblia, meus irmãos, ela é mais atual que o jornal de amanhã, né? Como dizia Billy Graham. Então, nós vamos hoje meditar essa verdade, que é por que as más companhias, as companhias ruins, né, nos afetam tanto. Como podemos nos proteger e o que Deus nos chama a fazer. Primeiro, meus irmãos, vamos aqui entender o que Paulo estava dizendo, né? Paulo ele estava escrevendo essa carta aos Coríntios, que era uma igreja numa cidade cheia de imoralidade, idolatria e falsos mestres. Alguns irmãos, eles estavam sendo influenciados por ideias erradas e começaram a questionar a ressurreição de Cristo. E Paulo os adverte: não se deixem enganar. As más conversações ou as más companhias, como dizem outras traduções, elas não são inofensivas. Elas corrompem os bons costumes, ou seja, os hábitos e o caráter que Deus molda em nós quando nos convertemos, né, irmão? Então, vamos pensar aqui, fazer uma analogia com a esponja, né? Se você mergulha uma esponja numa água, uma esponja limpa, em uma água suja, ela absorve a sujeira e não o contrário. Ou seja, alguns vídeos atrás eu falei de Abraão e eu disse que o ambiente sempre vence. Por isso que Deus manda Abraão se apartar da sua parentela. E esse negócio de ambiente sempre vence, eu falei no contexto de que às vezes você mora num lugar ruim, onde tem vizinhos ruins, som alto, gente de bebedeira na rua, usando droga e moto estralando escapamento. É o inferno. Vocês devem saber o que eu tô falando, né? Então, a gente não tem como vencer aquele meio ali. Se você vai reclamar ainda, as pessoas falam que você tá com inveja do som alto, né? As pessoas acabam falando que você tá com inveja do som alto ou que quem tá incomodado que se mude. Isso aí na melhor das hipóteses, meus irmãos. Porque tem muitos aí que acabam matando o outro, né? A gente tá cansado de ver isso na TV. Vizinho que mata o outro por causa de som alto e por causa de coisas banais. Então, como eu disse, o ambiente ele sempre vence. Se tiver uma oportunidade de sair desse ambiente onde você tá, saia o mais rápido possível, porque você pode ter certeza que você vai prosperar muito mais em outros lugares do que aí nesse lugar onde as pessoas não querem nada com nada, não querem nada com Deus. É mais fácil acontecer algo ruim com você do que se converter o bairro inteiro. E porque lá em Provérbios, olha que interessante, lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ou seja, as más companhias não nos matam de imediato, mas ela vai nos afastando para longe de Deus pouco a pouco, passo a passo. Daqui a pouquinho você tá morto espiritualmente. Você vai morrendo espiritualmente devagar, que às vezes você não acaba nem percebendo a armadilha que você tá. É aquela história do sapo na água quente, né? Você coloca o sapo na água quente, o que acontece? O sapo vai e pula. Mas se você colocar o sapo ali na aguinha fria e você vai esquentando aquela água aos pouquinhos, e vai achando que aquele tá gostoso, tá legal, tá confortável, quando ele vê, ele já foi cozinhado ali e nem viu, né? Então, meus irmãos, vamos ver aqui no livro de Ruth aqui, que Ruth, ela escolhe a companhia certa, que era sua sogra, né, Noemi, que era uma mulher de fé. Nós vemos aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
o teu Deus é o meu Deus. E essa escolha sábia, né, de Ruth levou ela à bênção. A sogra dela, né, vemos no contexto que a sogra dela tinha perdido os filhos, Ruth tinha perdido seu marido, mas mesmo assim ela não quis abandonar, né, porque a sogra dela queria que ela procurasse outro homem para casar, abandonasse ela e seguisse a vida dela, mas só que Ruth não. Ruth, ela permaneceu ao lado da sua sogra. Essa escolha dela levou ela a uma grande bênção, que foi o casamento com Boaz. Que Boaz também, meus irmãos, faz parte da linhagem de Davi e Jesus. Agora vamos ver outro exemplo aqui, que a gente pode ver também em Salomão, né, meus irmãos? O homem mais sábio da terra. Salomão, ele começou bem, mas depois se cercou de esposa estrangeira ali que o levaram à idolatria. E lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, nós podemos constatar isso daí, ó. Porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então, meus irmãos, nós podemos ver que o coração de Salomão, ele se desviou de Deus por causa das mulheres estrangeiras, né, que tinha arrumado ali, né? Essas más companhias corromperam seus bons costumes, e o reino que Deus deu para ele quase se desfez. As más companhias, elas nos arrastam para o pecado, porque o diabo usa as pessoas para nos desviar. Elas normalizam o que Deus condena, né? Como fofoca, que acaba virando calúnia, brincadeira que acaba virando impureza, né? Essas brincadeirinhas de conotação sexual. Essas amizades, elas acabam virando um laço com o mundo. E aos poucos, a gente vai perdendo aquele vigor espiritual. E a nossa oração acaba se enfraquecendo, a nossa leitura na Bíblia para, né? E nós tornamos cada vez mais mornos. E isso que é um perigo, meu irmão. Porque nós vemos lá em Apocalipse, no seu capítulo 3, a igreja de Laodiceia, né? Pior coisa que tem é ser morno. Antes fosse frio, né? Aqui, ó, a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha pra você ver, irmão. Imagina você chegar lá, ser vomitado por Deus. Ou você chegar lá na hora do julgamento, né? Falar pra Deus, ô Senhor, mas eu não fiz sinais e prodígios em seu nome. Ele fala pra você assim, ó, aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Isso tá descrito na Bíblia, né, meus irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado em ser morno, mais ou menos. Agora, meus irmãos, a boa notícia é que Deus nos dá o poder de escolher. E nós não somos vítimas do destino. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo exorta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso, meus irmãos, não significa se isolar do mundo, né? Porque Jesus comeu com os publicanos, os pecadores. Jesus ali, ele pregou para tudo que é tipo de gente, né? Mas a gente tem que saber discernir, né? Quem edifica e quem não edifica a nossa fé. Porque muitos falam, para dar legalidade pro pecado. Mas Jesus, ele andou com prostituta, ele andou com os publicanos, com os beberrão. Meus irmãos, ele andou, ele curou muitos deles. E o que ele falava quando ele curava uma pessoa? Vá e não peques mais. A pessoa acha que, porque Jesus andou com essas pessoas aí, tá tudo certo, né? Continuar nessa vida, mas não tá não. Então a gente tem que saber discernir quem que edifica a minha fé, quem me encoraja a crescer com Cristo. E agora vamos ver praticamente o que fazer, né? O que a gente tem que fazer pra gente ver se a gente tá nos caminhos de Deus ou não, se essa amizade tá levando nós pra perto de Deus ou não tá. Primeiro, examinar as amizades, né? Perguntar se essa pessoa se aproxima de Deus ou me afasta. E se for o segundo caso, né? Afastar, aí você se afasta dela, né? Com amor, né? Não xingar ninguém não, irmão. Não é pra esculachar também não, mas você vai se afastando. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 9 e 11, né? Separando-se dos que se dizem irmãos, mas vivem em pecado, né? Muitos se dizem irmãos, mas vivem em pecado. E segundo, investir na comunhão santa com Deus, né? Juntar, como que a gente faz isso? Juntar-se a grupo de estudo bíblico e participar das atividades da igreja, né, que edificam a Deus, principalmente para quem é jovem, tem filho novo. Meu filho é pequenininho ainda, mas o que eu vejo para ele, o que eu quero para ele mesmo, é que ele esteja tocando um dia na banda da igreja, que ele possa estar ali aprender um instrumento, que lá tem aula de música, que ele possa estar tocando na banda, que ele possa estar sempre ali caminhando com Deus, que ele aprenda mais da palavra, né? Ele é bem pequeno, não tem entendimento, mas eu quero que ele cresça ali, no meio daqueles jovens ali, que estão perto de Deus. E terceiro, meus irmãos, é ser sal e luz na terra, né? A gente tem que ser, não só querer ter boas companhias, mas a gente tem que ser boa companhia para os outros, né? Compartilhar o evangelho,
é orar pelos amigos que estão perdidos. E também a gente tem que proteger o nosso coração, né? Como diz lá em Efésios 6, né? A armadura de Deus, nós temos que proteger o nosso coração. Proteger a nossa mente, né? Quando a Bíblia fala de coração, ela tá falando da mente. Para concluir, meus irmãos, a vida, né? A vida é curta e o tempo de semear é agora. A gente não deve se enganar, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas Jesus, ele que é o nosso amigo fiel, que ele é o nosso guardador, ele é o nosso redentor e o consumador da nossa fé, ele nos chama, né? Lá em João 14, versículo 6. Ele nos diz, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos sempre escolher o caminho de Deus, porque é Ele que vai nos guiar para a vitória. E você, meu irmão, se você acha que essas má influências aí que estão te destruindo, te levando para longe de Deus, afasta-se delas agora, meu irmão. Afasta dela. Porque esse vídeo ele vem como recado para você, não só para você que é jovem, mas para você que é velho. Você tá fazendo algo que te afasta de Deus, uma pessoa, ou até a sua própria família te leva para longe de Deus, vai se afastando aos pouquinhos. Vai saindo desse meio. Eu tenho um amigo aqui que uma vez ele falou pra mim que ele gostava muito de fazer churrasco na casa dele, mas aquilo ali já tava incomodando ele, as pessoas estavam incomodando. Todo final de semana, churrasco, bebedeira, palavrão na casa dele. Ele começou a sentir mal com aquilo. E aos poucos ele começou a se afastar daquelas pessoas. Até as pessoas começaram a falar, o fulano lá, ele não se mistura mais com a gente, não quer mais saber de nada, tá metido. Mas não é metido, né, meus irmãos? É quando o Espírito Santo começa a entrar no nosso coração, a gente vê que coisas que a gente fazia antes, a gente já não quer mais fazer. E esse é o maior sinal de que o Espírito Santo está começando a habitar no seu coração. É querer se afastar do pecado, das coisas que não edificam a Deus. Então, meus irmãos, amigo bom é aquele amigo que te leva para perto de Deus, aquele amigo que fala de trabalho, que te ajuda, que quer estudar, amigo que quer trabalhar, amigo que te leva para fazer coisas boas. Esse é o verdadeiro amigo, esse é o amigo que Deus ele vai preparando verdadeiros amigos para nossa vida na caminhada com a fé, né? Porque a Bíblia também fala que há amigo que é mais chegado do que um irmão. E eu tenho alguns amigos que são mais chegados do que o meu próprio irmão lá na igreja, né? Não que meu irmão seja ruim, meu irmão é uma pessoa muito boa, graças a Deus, uma pessoa muito legal, uma pessoa honesta. Mas tem amigo que é mais chegado, né? Até mesmo por causa da idade. Mas assim, meu irmão, eu agradeço você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não deixe de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe a todos.